Vocês lembram que a gente está aprendendo sobre a história desse homenzinho, né? Toda semana. Vamos botar o nome nele, vamos. A gente fica falando do pobre semana após semana e nem o nome dele cita, né? Então, Zezinho, tá? Então, a gente está aprendendo sobre o Zezinho. A Valesca, na reunião passada, falou sobre ele. E hoje a gente vai continuar, tá? E a gente só vai terminar a história dele na próxima semana. Então, ainda vai ter uma expectativa aí bem dramática do que vai acontecer com ele. Mas vamos lá. O Zezinho, ele... né, a gente está vendo sobre o destino da alma dele. Né? E a história dele mostra, né, que era um homem que só se preocupava com as coisas dessa vida, não se preocupava com a sua alma, com a sua eternidade. E ele ouvia, né, aqui a Valesca terminou na última vez, né, falando sobre, foi nessa página, não foi, Lavá? E interessante que foi um homem que ouviu muito a palavra de Deus. A gente vê ele aqui numa reunião em que ele está ouvindo, né, sobre o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículos maravilhosos, né? Aqui, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ele teve a oportunidade, ele ouviu a palavra de Deus. E é importante ouvir a palavra de Deus? O que é que vocês acham? É importante, porque a Bíblia mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aquele homem, ele ouviu, ele teve a oportunidade, né? Mas não é suficiente só ouvir. O Evangelho requer de nós uma resposta, uma decisão, uma atitude, uma escolha, né? E aquele homem ouviu e não ouviu da maneira correta, né? Porque a Bíblia diz hoje, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Né? Jesus falou de pessoas que ouvem a palavra e não praticam, e ele assemelhou a um homem sensato que constrói a casa na areia, né? E qualquer coisa desmorona, né? E quando Jesus conta essa parábola, no final ele diz, e foi grande a sua queda, né? A queda da casa. Aquele homem, ele ouviu, mas ele não correspondeu da maneira correta ao Evangelho. E o Evangelho, ele requer uma decisão mesmo, né? Jesus diz, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer dizer, eu preciso tomar uma decisão de seguir. E uma decisão radical, né? Porque envolve negar nós mesmos, né? Jesus diz também, Jesus diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Quer dizer, eu tenho que ir a Ele, eu tenho que tomar uma decisão de ir, de atender o convite e de ir até Jesus, né? Jesus diz, quem tem sede, venha a mim, beba. Eu tenho que querer ir até Ele para beber a água que Ele tem para me dar. Não é? Jesus diz também, aliás, no Evangelho de João, né, diz lá, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, né, essa história de que todos nós nascemos filhos de Deus já começa errada, né, porque nós somos criados por Deus, criaturas de Deus, mas para nós nos tornarmos filhos de Deus, nós precisamos tomar uma decisão de receber, né? E não é algo passivo, que eu não preciso de uma atitude, não. Eu preciso receber, eu preciso tomar uma decisão de receber Jesus para assim me tornar filha dele, né? Então, aquele homem ouviu, mas ele não correspondeu. E por que vocês acham que ele não correspondeu? Vamos lá, voltando aqui para a história, né? Ele aqui ouvindo, né, aquelas verdades maravilhosas sobre o amor de Deus, e ele está pensando o quê? Quem será que está vencendo a partida no jogo de hoje? Vocês lembram de alguém?
Pois é. E aí, ó, espere, veja aquele na igreja sou eu, como veio, não era tão mal assim. E aí depois ele olha no relógio, que me importa? Deixa-me ver que horas são. E até que ele vai embora, né? O que é que a gente vê aqui, naquele homem? Um sentimento de indiferença, né? Ele estava ali, ele estava ouvindo, mas ele estava completamente indiferente. A indiferença levou ele à perdição, né? Indiretamente, né? Porque ele ignorou aquilo que ele estava ouvindo. Ele teve a oportunidade, mas ele ignorou. E a gente vê muita indiferença. E a gente tem que ter cuidado com a indiferença com relação a esses assuntos, com relação à nossa vida espiritual, à nossa eternidade, à nossa alma, né? Jesus diz lá em Mateus 24 que como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem, da vinda do Filho do Homem. Quando Jesus estivesse perto de voltar, seria como na época de Noé. E a Bíblia diz, e Jesus lá diz, que quando, nos dias que antecederam ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até que veio o dilúvio e elas não perceberam. Elas não perceberam. O que é que a gente vê aí? A indiferença, né? E Jesus disse que quando ele estivesse perto de voltar, ia ser assim, as pessoas indiferentes. Elas só perceberam quando veio o dilúvio, né? O mundo lá inundado, elas perceberam. Mas quando Noé estava lá avisando, falando de um juízo iminente, elas estavam indiferentes. Que o nosso coração não seja indiferente a isso. Isso é urgente demais. A palavra de Deus é urgente demais para a gente ser indiferente. Mas outro sentimento eu vejo aqui no coração do Zezinho. O que é que vocês podem ver aqui também? Aqui, ó. Eu vou ler a frase e vocês vão entender qual é esse sentimento. Para mim chega. Eu não preciso de Cristo. Não há nada de errado comigo. Deixe-me em paz. Qual é esse sentimento? Do Zezinho aqui? Não há nada de errado comigo. Soberbo, orgulho, eu não preciso. O evangelho é para prostituta, é para o alcoólatra, drogado, mas não tem nada de errado comigo, não é? E muita gente também cai nesse erro, né? Eu tenho a minha religião, eu vou para a igreja, eu faço boas obras, eu sou uma pessoa boa, não tem nada de errado comigo, perfeito, né? Não é? Se acha perfeito, né? Se acha bom demais para isso, mas Jesus disse eu vim para os doentes. Se eu não reconhecer a minha doença, eu não vou conseguir ver Jesus como a solução para essa doença, né? Ele é o salvador dos perdidos, dos miseráveis pecadores. Para que eu entenda isso, eu tenho que olhar para a minha condição. Mas aquele homem não via, né? Não via esse problema, né? Jesus fala uma coisa muito forte lá em Mateus 7. Olha o que é que Jesus diz. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Olha só. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Olha só que forte que Jesus está dizendo. Muitos vão dizer, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos muitos milagres. Eram pessoas que tinham uma religião e eram até bem devotas, né? Eram pessoas bem envolvidas, faziam milagres, iam para a igreja, mas Jesus disse, apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Sabe por quê? Sabe o que a gente aprende com essa fala dura de Jesus? Que não é a religião, não é uma igreja, não é fazer milagre ou fazer obras. É conhecer um relacionamento. Jesus diz, eu nunca vos conheci, eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim. Porque o orgulho, muitas vezes,
impede as pessoas também de serem salvas, como aconteceu com Zezinho, né? O orgulho, eu não preciso. Lembra de Nicodemos? Um homem bem religioso foi lá falar com Jesus. E o que é que Jesus disse para ele? Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino dos céus. Era um homem religioso, um fariseu, um homem zeloso. Se não nascer de novo, não entra, né? Tem outro versículo também, lá em Gálatas, que diz assim: porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. O que vale não é uma cerimônia, não é uma religião, não é uma igreja, não é uma obra, é você ser uma nova criatura, é você nascer de novo, você ter uma experiência real com Jesus e ser transformado. Isso é o que vale. Mas aí agora o Zezinho tá lá, né? Não tem mais jeito, né? E agora ele cai em si, só que tarde demais, né? Eu devia estar louco. O que posso dizer? Estou perdido, sem esperança, sem Cristo, sou culpado. Agora ele tá vendo, né? Que ele era culpado, realmente, que ele devia estar louco, né? Como Jesus disse, louco, esta noite pediram a alma, agora ele tá vendo, mas tarde demais. Mais interessante é que ele assume, né? Porque a Bíblia diz, reconhece, porque a Bíblia diz que todos os homens são indesculpáveis. Sabe por quê que os homens são indesculpáveis? Porque Deus nos ofereceu uma salvação maravilhosa demais. Lá em Hebreus 2:3, a Bíblia diz: como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Uma salvação tão maravilhosa que Jesus, o Filho de Deus, conquistou na cruz. E o homem rejeita, o que é que ele pode? Reclamar, não é? É a consequência de uma decisão tão triste que ele tomou. Mas vamos seguir avante, né? Agora está lá o Zezinho diante do tribunal, né? Do justo juiz. Abra o livro. O nome dele não consta aqui, Senhor. E agora, ó, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Que livro é esse? Quem sabe qual é esse livro? Abra um livro. Tem um livro. Vocês sabiam que a Bíblia fala? Livro da vida do Cordeiro, que está lá em Apocalipse, né? E estar com o nome escrito no livro da vida é um requisito para entrar no céu. Porque a Bíblia diz aqui, né? Aqui, ó. Ainda tinha mais um. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Se o nome não está no livro da vida, tá? Vai ser lançado no lago de fogo. Não tem salvação, né? Lá em Apocalipse 21:27 diz assim: nela, no céu, na cidade celestial, não entrará nada impuro, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quer dizer, se não há o nome escrito lá, não vai entrar na cidade celestial. E aí, eu imagino quando eu penso assim, tipo uma lista, né? A gente, talvez você pense também, tipo quando a gente passou no concurso, né? Que a gente ia lá tenso. Vocês lembram desse momento? Ver se seu nome estava lá, é um momento de tensão, né? Será que meu nome está lá na lista dos aprovados, né? Quando a gente faz vestibular. Só que não é da mesma maneira. Não vai ser desse jeito. Por quê? Porque a gente pode saber antecipadamente se o nosso livro, se o nosso nome vai estar escrito lá. Era bom, né? Se a gente estudasse para o concurso certa de que o nome da gente ia estar lá, né? No concurso não dá certo, mas em relação a isso, ao livro da vida, a gente pode saber hoje se o nosso nome está escrito lá. Certo? Uma vez Jesus, ele tinha mandado os discípulos, 70 discípulos para fazer a obra, né? E eles fizeram muitos milagres e eles voltaram muito felizes, porque eles tinham expulsado demônios e tinham feito milagres. E Jesus disse para eles: não se alegrem, porque os espíritos se submetem a vocês.
Alegrai-vos antes, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. A gente tem como saber se o nosso nome vai estar escrito lá, né? A Bíblia fala, lá em 1 João 5,13, essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tendes a vida eterna. Lá em João 5, né, quer dizer, a Bíblia foi escrita para que aqueles que creem, aqueles que passaram por essa experiência, saibam que tem a vida eterna. Lá em João 5,24, Jesus diz, eu asseguro, olha só, firmeza de Jesus, eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não terá, tem agora a vida eterna. Não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8,1. Jesus diz também, que eu acho lindo essa passagem, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Jesus garante que a ovelha dele vai estar na sua mão, e ninguém vai conseguir tirá-la de sua mão. Mas há também outra evidência, para a gente ter, para aquele que tem salvação, ter o nome escrito no livro da vida, ter essa certeza. Sabe qual é? É o testemunho interior. A Bíblia diz que o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse testemunho interior é a certeza que o Espírito Santo coloca no nosso coração quando a gente tomou uma decisão por Jesus, que a gente é salvo, que o nosso nome está escrito lá, que a gente é filho de Deus. E a gente pode sim ter essa certeza, qualquer um pode ter. Eu tenho uma certeza. Você pode dizer, ai, mas é arrogância, não. Não é arrogância, porque eu tenho essa certeza, não é por nenhuma coisa que eu faço, não é por nenhum mérito meu, mas é porque eu sei que Jesus naquela cruz pagou o preço para me dar essa certeza. Ele pagou pelos meus pecados para me dar, foi a salvação. E eu entreguei a minha vida a Ele. Então, como o apóstolo Paulo falou, eu falo também, porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. É ganho, é lucro. A morte para mim não me aterroriza, não me dá medo. Eu tenho certeza para onde eu vou. Eu tenho certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Porque essa experiência eu passei, né? Como Paulo também eu posso dizer, eu estou crucificado com Cristo. E agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente passa por essa experiência, esse novo nascimento, a gente pode ter essa certeza que qualquer um aqui pode ter. Eu não estou falando de uma vã confiança, algo que você pode, né? Como talvez aquele homem pensasse, não, vai dar certo, no final tudo dá certo. Não, não é isso. Isso é perigoso, é arriscado. A nossa fé não pode estar alicerçada em algo que não tem embasamento. Eu estou falando de uma certeza que vem do Espírito Santo no nosso coração quando há uma transformação. Sabe por que a gente pode ter essa certeza? Por causa de uma palavra. Tetelestai. A gente aprendeu, né? E a gente está assistindo a série Tetelestai. Jesus naquela cruz, Ele pagou. Está pago, Ele pagou a minha salvação. Mas há algo que eu preciso fazer, uma decisão que é só minha, que é só sua. Eu já tomei a minha. Né? Que cada um pergunte, eu já tomei essa decisão. Eu já reconheci o meu pecado, eu já coloquei a minha fé unicamente em Jesus como Senhor, como Salvador da minha vida. Eu já fiz aquilo que o Fabiano falou, né? Tirei o eu do centro e deixei Jesus ser o centro da minha vida. Isso, né, a salvação consiste nessa experiência, né, que cada um aqui se examine. Eu já passei por essa experiência. O Espírito Santo testifica com você, com o seu espírito, que você é filho de Deus. Ele confirma isso no seu coração. Se não, tome essa decisão. Até hoje mesmo você pode tomar essa decisão.
A gente vai cantar agora uma música, não vai ter papelzinho, mas eu acredito que é plano de Deus não ter o papelzinho para cada um examinar o seu coração. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e nos libertar, para nos dar vida eterna. Essa música que a gente vai cantar, todo mundo conhece. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Eu posso não ter medo da morte, porque Ele vive, porque Ele pagou. E porque eu coloquei a minha fé completamente nele.